Sejam bem-vindos ao episódio de hoje da nossa série Revelação Cósmica. Nós vamos continuar aqui nas relações dos programas espaciais americanos e descobrir como é a vida física pelo sistema solar. E para um povo assim tão consciente quanto são vocês que acompanham a série Revelação Cósmica, quero agradecer a presença, agradecer o like, os comentários e também convidar vocês para participar do evento O Poder do Invisível, que o link vai ficar no QR Code e na descrição deste vídeo. Dê uma conferida, vê se tu quer ter esta grande expansão já ou se tu quer adiar. O programa Doctor Who, no meio dos anos 2000, havia sido o programa que durou mais tempo na história da televisão britânica, algo como 22 ou 24 anos. E eles estão fazendo isso de novo agora e parece que estão misturando Doctor Who e Game of Thrones e mesclando os personagens. As viagens de Doctor Who eram feitas através de tecnologias como portais Targs. Daniel estava dizendo que havia muitas coisas em Doctor Who. Sim, as naves dos extraterrestres, na parte de dentro, é maior do que o exterior da nave. Isso é exatamente o que tivemos no TARGS Program. Ele teria essa capacidade de ser maior dentro do que fora. Você acha que as pessoas que estão fazendo estas séries estão tentando nos preparar para revelações cósmicas no futuro? Parte é para plantar uma semente no nosso subconsciente para nos preparar. E parte é para difamar pessoas que começam a revelar. E uma coisa que eu queria falar no que diz respeito a muitas pessoas que passaram pela regressão de idade e que participaram do programa 20 Volta, que passaram pelo processo de apagar a mente, e eu mencionei em 3 a 5% das pessoas, este processo não funciona, certo? Mas, para aqueles que passaram por isso e deu certo, há várias maneiras de perceber. Normalmente, você parece mais jovem. Se você tem 45 anos, muitas pessoas acham que você tem 35 ou 38 anos. Puxa vida, será que eu passei pelo programa 20 e volta? É bem possível, mas isso é outra revelação. Você envelhece bem até certa idade e depois você envelhece muito rápido. Ixi, e agora? Você tem problemas neurológicos e começam a se desenvolver normalmente por volta dos 30 e 40 anos de idade. Você começa a ter túnel do carpo, você começa a ter problemas de nervos nas extremidades, convulsões são muito predominantes, problemas nos olhos. Algumas pessoas começam a ter problemas estranhos, onde alguns dos seus órgãos internos começam a se partir. Você começa a ter muitos problemas biológicos e neurológicos. Mais adiante na sua vida. Jacob, meu informante do programa espacial, disse há pouco tempo que a tecnologia de saúde que eles têm no programa espacial está tão avançada que se você estiver paralisado do pescoço para baixo, eles conseguem fazer você voltar a crescer suas fibras nervosas e tudo vai crescer dessa origem e se redirecionar pelo seu corpo. Você tem conhecimento de algo assim e isto é verdade? Sim. E é muito frustrante para mim, especialmente quando visitei o Comando de Operações Lunar. Saber que há 3 pisos abaixo de mim, a tecnologia que poderia corrigir alguns dos problemas que eu tive. Mas a tecnologia me foi negada. E é negada para toda a humanidade, né? Um pouco da dor de cotovelo deles é que os coagi quando perguntei sobre essa tecnologia para mim e para membros da minha família que foram diagnosticados recentemente. Eles me disseram, você não trabalha para nós. Jacob também relatou cubas de braços e pernas substituídos, que foram gerados para serem coringas, e se você tiver seu braço arrancado em serviço, eles podem implantar um novo e ele vai se encaixar no seu DNA e se tornar seu próprio braço novamente. Você tem conhecimento disso? Conheci pessoas que estavam presentes em explosões e que perderam membros. E eles tiveram uma espécie de molde de gelatina que foi colocado de forma holográfica no corpo deles. Normalmente, o que eu estava vendo, e sei que foi usado no Comando Lunar de Operações, e também no que chamamos de naves hospitais,
era um campo holográfico envolto em gelatina que desenvolvia seus nervos e reconstruía o membro que era necessário. Por que acha que eles não estão liberando essa tecnologia para nós? Isso teria tanto benefício? Pelo mesmo motivo que estão transformando nossa comida em arma. Eles querem menos, não mais. Querem menos, não mais. Tenho certeza que com o passar do tempo, e digo isso carinhosamente, vai haver mais e mais pessoas que estão reivindicando serem canalizadores. Eles vão dizer que estão canalizando a aliança, ou que estão canalizando os seres que estão trabalhando com a aliança, sejam os aviários azuis, ou os Blue Orbs, ou seres Golden Triangle Head, de cabeça triangular. Ele diz que isso já está acontecendo. Certo. Nem todo mundo, mas há algumas pessoas que são ufologistas, que parecem usar óculos cor-de-rosa e que estão vendo tudo está ótimo, tudo é maravilhoso. É a aliança, certo? Mas a sua experiência, você precisa divulgar isso publicamente, porque os seres esféricos parecem estar vindo de um nível muito superior. Eles não aprovaram a aliança. Para começar, eles nem queriam falar com eles, exceto através de você. É o que você tem nos dizendo e através do Gonzales. Certo. Então por que esses seres esféricos não queriam falar com a aliança? Se essas pessoas da aliança são heróis que vão salvar a Terra. Essas pessoas originalmente trabalhavam para o chamado Cabal. Trabalhavam diretamente para o governo secreto da Terra e seus sindicatos. Algumas pessoas diriam os Illuminati. Isto, uma palavra que dá até medo. Essas pessoas não eram e não são anjos ou povo angelical. Sim, eles começaram a se comportar melhor. Eles foram oprimidos o suficiente. Eles viram opressão suficiente ao ponto de decidirem usar seus antigos mestres e eles querem trazer uma nova era para a humanidade. Mas essas pessoas ainda estão muito prejudicadas e muitas delas, a Aliança também é um grupo, não é apenas um grupo. Há muitas pessoas que desertaram de diferentes programas espaciais que formam a aliança do programa espacial secreto. E muitos deles vêm de grupos ruins, piores, muito piores. E as táticas deles, seus próprios programas agora, são não trabalhar para os outros. Eles ainda trabalham para si mesmos. E a aliança dos seres esféricos com outros seres extraterrestres, e essa aliança do programa espacial secreto disse que esses grupos, embora trabalhando para o bem comum, eles ainda são, em certo percentual, orientados a trabalhar para si mesmos, e eles não queriam lidar diretamente com eles. Você disse que eles falaram para as pessoas da facção militar do programa espacial que aquela coisa no céu é nossa. Certo. E o que falaram para eles sobre extraterrestres? Para alguns deles disseram que o caso Roswell foi verdadeiro. Disseram para alguns que há 4 grupos de extraterrestres nos visitando. Alguns acreditam que há 56 ou 58 grupos de ETs nos visitando. Depende do programa no qual estava. E ele vai falar de um outro informante que teve, porém antes eu vou dar aqui um adendo. Quando a gente se refere em civilizações, que fazem parte de comandos ou grupos no nosso universo, nós temos que saber que o nosso universo, até a 4ª dimensão, são seres que ainda não têm um nível de moral evoluído o suficiente. Então, sim, os povos que a gente achar no lado da manifestação universal, cujo habita nas mesmas frequências que nós, física, extrafísica, em sua maior parte são povos de mesmo nível moral que nós. Então, seres com agendas como o que o Score que nos revela, são sem dúvida a grande parte. Então, sim, sempre se tem que ter uma afinidade energética para com os seres que tu vai canalizar.
ou receber mensagens. Então é muito comum vermos sim na internet muitas mensagens, que até mesmo o intuito é bom, mas talvez a mensagem não seja a melhor. Principalmente é fácil de reconhecer quando são mensagens ruins, que trazem medo, ilusões, ideias pesadas, sentimentos ruins. E isso tem aos montes em canalizações por aí. E que não é olhando de um ângulo da evolução e da verdade maior, do bem, que é a verdade absoluta do universo. Quando nós queremos contatos superiores, nós temos que ir para dimensões superiores, onde, devido ao aprimoramento moral dos seres que aqui habitam, já conseguiram transcender a mente, o nível da matéria e ir para esses níveis superiores. Então, já estão fora do universo manifestado que a gente conhece, do universo mental. Já estão acima deste nível. Então, se a gente for querer encontrar extraterrestres no nosso nível de faixa de matéria, eles têm o mesmo nível moral. Pode acontecer que se encontre seres aqui no nosso nível vibracional de matéria muito mais avançados e evoluídos, mas na maioria dos casos, como o próprio Corey já explicou em outros momentos, esses seres são projetados na nossa realidade, não que eles sejam literalmente da nossa realidade, para os fins do equilíbrio, da pacificação, da diplomacia e da luz. Então, quando queremos seres mais avançados, temos que procurar em dimensões mais elevadas de consciência, não de matéria. Matéria é mente, é até quarta dimensão, tempo. Só está aqui quem ainda está preso ao tempo, que não tem domínio da matéria. Então, quando falamos em seres mais avançados, não adianta procurar neste universo. Acharemos com certeza, mas esse universo é a escola da falta de moralidade. Vamos encontrar professores? Vamos, alguns. Certo? E o papel dos aviários, como bem tratado por Corey, são desses diretores dessa escola, que eventualmente fazem suas intervenções diplomáticas entre todas as turmas desta escola. Acho que essa é uma perfeita representação, até mesmo para a gente entender o que a gente encontra ou não de vida nos planetas da nossa faixa de habitação, com os quais toda este pessoal que o Corey se refere comunga, né? Então agora o nosso entrevistador disse que tem um informante que se chama de Hoagland, esse informante dele, e é um informante importante que ele entrou em contato em 2008, quando ele fez uma conferência em Joshua Tree, e ele jura de pés juntos que os únicos ETs foram a raça antiga construtora, e que todas as coisas que estão lá no céu são nossas. E foi engraçado porque você disse para mim exatamente a mesma coisa sobre partes da facção militar. Partes mais baixas da facção militar, especialmente os grupos do comando espacial, como a Força Aérea, eles acreditam que tudo que eles estão rastreando no espaço é feito pelo homem. Eles acreditam que foram informados no mais alto nível e que se você disser o contrário, eles estão prontos para brigar. Eles acreditam fervorosamente que estão no topo do mundo, que eles têm o melhor julgamento, eles têm a necessidade de saber e não há nada em cima deles que eles não tenham conhecimento. Então eles acreditam, esse pessoal do topo do escalão do Corey, da Força Aérea militar, é que todos estes seres são oriundos da própria Terra, como a gente vai ver no futuro dessa série, contando o interior da Terra, o exterior e todas as eras e linhas do tempo que a Terra teve. Então sim, esse pessoal todo aí, em grande parte deles, não acreditam na vida extraterrestre. Nossa série está sendo revolucionada aqui, para que a gente perceba o tamanho também da inconsciência de muitos seres que até mesmo estão nessa preparação aí, né? Então, agora o David Wilcock pergunta o que é o Escritório Nacional de Reconhecimento aqui da Terra. O que é o Escritório de Reconhecimento? O Escritório de Reconhecimento é o equivalente ao Comando Espacial da Força Aérea. Então, o Escritório Nacional de Reconhecimento é uma organização de inteligência com base naval. Isso. Eles estão envolvidos com engenharia geoespacial, rastreando coisas na órbita perto da Terra, e eles têm programas espaciais em níveis mais baixos, de órbita mais baixa, né, que voam o que eles pensam ser veículos espaciais topo de linha.
e há estações espaciais que estão na órbita perto da Terra, órbita superior perto da Terra, que são um pouco mais avançadas do que a ISS. Então, viu só, esse é o que acredita alguns topo do escalão da Marinha, e lá com isso tudo a gente vai juntar também as indústrias, as empresas espaciais, bem conhecidas como a NASA, acredito eu que também possa ter esse tipo de pensamento, né? E apesar de que eles façam reuniões e congressos em todos os planetas, ou muitos planetas do Sistema Solar, como bem eles aqui relatam. Então, de onde eles partem e chegam nessas estações, eles acreditam que isso é o mais alto possível. Alguns informantes pensam que esse programa é o ponto mais alto, que é a maior organização na comunidade de inteligência. Quando se trata de assuntos espaciais, não parece que você concorda com isso. Não, há indivíduos relacionados e que têm conhecimento mais elevado. Então, tem sim ainda gente lá dentro que tem conhecimentos mais elevados, né? Então, se tivéssemos uma dessas plataformas espaciais que estão na órbita da Terra, que essa sociedade possui, e tivesse sido desmascarada, ela pareceria futurística e bizarra para nós? Se eles fossem fazer algum tipo de revelação e disser que é nosso programa espacial secreto para nos enganar, e mostrassem essas naves, esses aviões espaciais e essas estações espaciais, sim, acharíamos muito avançado. Mas provavelmente são 50 anos mais avançados do que a Estação Espacial Internacional. Tenho certeza de que conhece a história que apareceu no radar das pessoas prestando atenção. A maioria das pessoas deve ter ignorado de que esses seres doaram telescópios para a NASA, né? E que eram significativamente mais avançadas que o telescópio Hubble. E eles disseram, esses são obsoletos para nós, não precisamos mais. Você acha que eles estavam tentando enviar um recado para as pessoas? Caso sim, que tipo de recado pode ter sido enviado? Não sei se a intenção foi mandar um recado, mas certamente, quando a NASA adiou, disse, não temos dinheiro para montar uma equipe para trabalhar com esses satélites. Ora, por favor. Por que vocês não tinham pessoas do Hubble, não tiram pessoas do Hubble e as realocam para uma coisa que é 10 vezes mais potente? Isso não faz sentido. Pois é, será que ele está se referindo ao James Webb? James Webb é acho que 10 vezes mais potente que o Hubble, ou por aí. E foi justamente o que eles fizeram, né? Realocaram equipes. Se tem coisas mais potentes que o Hubble e eles estão observando, eles só estão contando estrelas e galáxias? Por que os militares iriam querer contar estrelas? E insinuaria que há alguma coisa a mais que eles têm interesse em olhar. E, em certo momento, as pessoas estavam fazendo perguntas. As armas SDI que estavam sendo colocadas no espaço, eles estavam perguntando por que 2/3 delas, que não existem, estavam sendo apontadas para fora, em vez de para dentro, em direção à Terra. Eis outra coisa que Jacob me disse, da qual nunca falei publicamente. E vai parecer um ultraje, e eu aceito isso. Ele disse que estava ciente do programa espacial ter, acho que podemos chamar de tecnologia de telescópios, que era tão potente que poderia detectar construções e elementos na superfície de planetas distantes da Terra. Já ouviu falar de alguma coisa assim? Não havia imagem óptica de telescópio, mas eles tinham sistemas de imagem que eram capazes de fazer esse tipo de reconhecimento. Então podemos essencialmente vasculhar e ver o que está acontecendo lá fora. Isto. Bom, vamos voltar à Grécia Antiga por um instante e falar sobre algumas das sociedades secretas deles, e li isso no New World Order, The Ancient Planet, de William T. Steele, onde ele diz que nessas ordens secretas todos os caras saíam uma noite
e tirariam com um cinzel os pines das estátuas dos deuses gregos. Quando todos acordaram pela manhã, ficaram horrorizados com o fato. A sociedade secreta diria: se algum de vocês abrir a boca, vamos colocar toda a culpa em vocês. E isso é chamado criminalidade comum. A criminalidade comum está sendo usada no programa espacial. Todos foram marcados em certo nível por coisas que tiveram que fazer. Isso é uma marca de qualquer sindicato e qualquer grupo, né? Isso foi revelado até que acontecendo aqui também, lá com Hollywood, né? Há poucos meses atrás. E ele disse que isso é uma marca de qualquer sindicato ou grupo, né? Ele disse que obrigam você a fazer coisas indescritíveis, onde você se envolve tão profundamente que se você falar, você se incrimina. Essas são as maneiras que os sindicatos secretos da Terra usam para garantir que a gente nunca saiba sobre o programa espacial. Porque ninguém está limpo nesses programas, todos foram obrigados a fazer coisas terríveis. Com certeza, diz o Corey. Pois é, e daí agora vocês vejam como será a bênção, né, do flash solar. Porque a primeira coisa que desabilitaria são todas essas sociedades aí que mantêm a superfície da Terra, né, ignorante de tudo mais. Bem como o sistema de satélites, né, navegações e tudo mais. E podendo fazer tudo isso também vir à tona. O Corey disse que, como ele disse, cada pessoa que está na aliança do programa espacial, talvez, de certa forma, estejam tentando se redimir. Você ouviu, aqui acabou nosso tempo para esse episódio, ainda muito mais no próximo de A Revelação Cósmica. E eu te espero, pessoal, no Poder do Invisível. Nós vamos falar de algo que está além do universo, além de tudo isso que eles falam. Algo que está no imanifesto, mas que gera o que a gente chama aqui de mundo, só que na verdade é o reflexo desse invisível. Eu te convido para participar do Poder do Invisível, é gratuito. E está aqui, é só escanear para ter toda essa transformação indo à vista. Agradeço pela companhia aqui na nossa Revelação Cósmica. Agora os próximos episódios são muito interessantes. Ele vai começar a falar sobre a inteligência artificial. Te espero domingo que vem. Um grande abraço e até mais.